Olá pessoal, dando continuidade então ao que a gente estava fazendo já no vídeo anterior, vamos continuar decompondo polinômios. Aqui eu vou decompor esse polinômio de quarto grau. 2x à quarta menos 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x, sabendo que p de 1 igual a zero. Isso aqui diz para mim que uma das raízes desse polinômio é 1, né? P de 1 igual a zero. Ele não precisava ter falado isso para mim, tá, pessoal? Por quê? Se eu somo os coeficientes deste polinômio, 2 menos 6 menos 2 mais 6, isso dá zero. Quando a soma dos coeficientes de um polinômio dá zero, é sinal de que 1 é a raiz do polinômio, ok? Então essa é uma dica. Quando você não sabe nenhuma raiz do polinômio, você pode testar o 1 só somando os coeficientes rapidamente, beleza? Mas ao invés de eu já sair usando essa raiz, eu penso assim, ó, tá, se eu sei essa raiz, eu posso fazer a primeira decomposição, faz o Brillouin-Ruffini, vou diminuir o grau do polinômio. Mas eu vou cair de um grau 4 para um grau 3. E o grau 3, eu ainda não sei resolver a equação de grau 3. Será então que seria interessante eu reduzir mais uma vez o grau desse polinômio para chegar numa equação de segundo grau? Bom, mas aí eu preciso de mais uma raiz. Olha bem para esse polinômio. Quanto é que vale o termo independente a zero desse polinômio? O termo independente é nulo. Ou seja, todos os elementos são dependentes de x. Acontece que se nesse caso eu zerar o x, quando o meu termo independente é nulo, se eu zerar o x, a resposta do polinômio vai ser zero. P de zero é zero. Então, o que eu posso fazer... Opa, vou já corrigir isso aqui já no slide, tá, pessoal? Vou dar um pause aqui na minha gravação, vocês vão perceber que a gente vai continuar já corrigindo. Agora sim. O que eu posso fazer é colocar esse x em evidência. Vou até mudar um pouco a cor da tinta aqui para sair um pouco do vermelho. Coloco o x em evidência, já que estava todo mundo em função de x, e aí eu tenho já x vezes 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 2x mais 6. Ok? Veja que eu já reduzi o grau, eu já tenho aqui um quociente inicial de grau 3. E ele vai ter raiz 1. Então, na verdade, eu já sei duas raízes. Isso aqui me mostrou para mim que a segunda raiz aqui que eu tenho é zero. Então, o 1 é raiz, o 0 é raiz. Beleza? Ok. Agora eu vou buscar fazer aquela fatoração. Se o 1 é raiz, eu vou tentar escrever como x menos 1 vezes o quociente. Só essa parte do parênteses, tá? Só essa parte aqui do parênteses. Eu já tirei o zero como raiz fora. Eu estou buscando a segunda, depois da segunda raiz, quem vai ser o meu quociente. Isso aqui já seria o meu quelinha, talvez, né? Então, Brillouin-Ruffini para esse camarada. Raiz 1, coeficientes 2 menos 6 menos 2 e 6. Baixo o 2, 1 vezes 2, 2 menos 6 dá menos 4. Vezes 1 menos 4 com menos 2 dá menos 6. Vezes 1 menos 6 mais 6, 0. Caí então agora nessa expressão. Veja que eu fatorei x, x menos 1, e aqui dentro estão as outras duas raízes. 2x ao quadrado menos 4x menos 6. Novamente, 2 menos 4 e 6. Vou tirar o coeficiente dominante 2 dali. Vou colocar o 2 em evidência. Professor, mas e se os outros fossem ímpares? Você também deveria fazer isso, tá? Sempre tem que trabalhar nessa parte da decomposição com o coeficiente dominante aqui dentro, ó, unitário. O coeficiente dominante ele sai aqui fora e fica como uma constante multiplicando toda a decomposição. Desse ponto, eu vou agora extrair só esse parênteses igualar a zero. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Equação quadrática. O a vale 1, a soma 2 e o produto menos 3 das raízes. Logo, essas raízes são menos 1 e 3, né? Menos 1 mais 3 dá 2, menos 1 vezes 3 dá menos 3. E agora eu posso escrever, então, ele na forma decomposta. Vou pegar esse 2 e vou jogar lá para frente. Então, ele vai multiplicar o x, vai virar um 2x. Já tenho o x menos 1. Com a raiz menos 1, eu vou fazer o binômio x mais 1. E com a raiz 3, o binômio x menos 3. Beleza? Se eu fizesse esse polinômio p de x igual a zero, o conjunto de solução seria menos 1, 0, 1 e 3. Ok? Vamos para a continuação. Entendendo isso,
a gente chega num que a gente chama de teorema da decomposição. A gente entendeu que um polinômio de grau maior ou igual a 1, com seus coeficientes complexos, ele vai sendo decomposto em função das suas raízes complexas, α1, α2, αn- ou até o αn. E aí eu consigo escrever ele em função dessas raízes nesse formato. Então, se eu junto o teorema fundamental da álgebra, que dizia que um polinômio de grau n maior ou igual a 1 tem sempre ao menos uma raiz complexa, o teorema da decomposição complementa isso dizendo que o seguinte: toda equação algébrica de grau n com n maior ou igual a 1 admite exatamente n raízes complexas, reais ou não, e não necessariamente distintas. Eu quero frisar isso aqui. Às vezes você pode resolver uma equação e chegar em duas raízes iguais, ou três raízes iguais. Isso pode acontecer. Elas não precisam ser distintas, mas elas contam cada uma como uma raiz, porque toda equação de grau n possui n raízes complexas. Ou seja, estou resolvendo uma equação de quarto grau. Eu espero encontrar 4 raízes complexas. Uma equação de sexto grau, eu espero encontrar 6 raízes complexas. Ok? E aí dizemos que se alfa é raiz do p de x, então x menos alfa é um fator do polinômio. Vamos exercitar isso daí partindo desse problema. Sabendo que 3i e 5 são duas raízes da equação a seguir, encontrar o conjunto de solução em complexos dessa equação. Tá? Então eu dei duas raízes. Vamos chamar aqui de x1, meu x1 é o 3i, e x2, o meu x2 é o 5. Se eu conheço essas duas raízes, eu consigo pegar essa equação, que é do quarto grau, e reduzir o grau dela duas vezes. Cada raiz vai reduzir o grau da equação uma vez, certo? Reduz o grau da equação, chega num quociente, o resto vai ser zero. O quociente agora é uma nova expressão que eu posso igualar a zero, vou ter uma nova equação de grau uma unidade a menos. Reduzir de novo, vai cair mais um grau. Então eu estou saindo do quarto grau para o terceiro e depois para o segundo. Opa! Caiu em equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara ou soma e produto, quer que seja, vai te ajudar a resolver. Então vamos lá. Briot-Ruffini. Divisão de polinômio, gente, quando for do tipo x menos alfa, sempre Briot-Ruffini é o mais prático, tá bom? Acompanha comigo aqui, prestem muita atenção. Usando a raiz 3i. Ah, professor, podia começar com 5? Podia também, não tem problema. Eu optei por começar com a raiz 3i, tá bom? Então, baixo o 1. 1 vezes 3i é 3i. Esse 3i, quando somar com menos 3i, vai anular a parte imaginária. Vai sobrar só a parte real, menos 4. Menos 4 vezes 3i dá menos 12i. Quando somar com mais 12i, vai anular a parte imaginária. Vai sobrar só o menos 7. Menos 7 vezes 3i vai dar menos 21i. Quando somar com 21i, vai anular a parte imaginária. Vai sobrar só o 10. 10 vezes 3i dá 30i. Menos 30i vai dar 0. Não tem parte real, só a parte imaginária. Anulou, zerou. Resto 0, como era de se esperar. Quem é 1, menos 4, menos 7 e 10? São os coeficientes de um polinômio agora de terceiro grau. Eu poderia fatorar essa equação aqui da seguinte maneira, né? X menos 3i, que foi a primeira raiz que eu usei ali, que multiplica x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 7x, mais 10, igual a zero. Pronto. Só que nesse caso eu tenho ainda um polinômio de terceiro grau. Se eu igualar ele a zero, vai ser chato de achar as suas raízes. Opa, mas eu sei uma raiz dele, que é o 5, que é outra raiz daquela equação. Faz Briot-Ruffini de novo. Então, quando eu tenho duas raízes ou mais, você vê que eu já faço a perninha do Briot-Ruffini mais comprida ali para baixo, porque eu vou fazendo Briot-Ruffines consecutivos, ok? Então, eu vou pegar esses coeficientes, 1, menos 4, menos 7 e 10, e já vou aplicar Briot-Ruffini com a raiz 5. Baixo 1, 1 vezes 5, 5, mais menos 4, 1. 1 vezes 5, 5, menos 7, menos 2. Vezes 5, menos 10, mais 10, 0. Zerou, como era de se esperar, e eu cheguei aqui no quociente. E agora, de grau 2, x ao quadrado, mais x, menos 2.
Então eu tinha primeiro essa equação do quarto grau, fatoro ela em função dessas duas raízes que eu já tinha, que eu já recebi de graça ali no começo do enunciado, x menos 3i, x menos 5, e sobrou para mim um x ao quadrado mais x menos 2. Tenho que resolver agora essa equação quadrática, né? Igualar isso aqui a zero para poder resolver então. Igualando isso daí a zero, é uma equação com coeficiente 1, eu vou fazer soma e produto. Professor, mas e se não der soma e produto? Aí você parte para Bhaskara. Porque pode ser até que as raízes sejam imaginárias, né? Você pode ter essa situação de raízes imaginárias. Então, se não der soma e produto, não perca seu tempo, vai para Bhaskara. Professor, e se o coeficiente A não for 1? Vai para Bhaskara. Se eu tiver coeficientes imaginários, vai para Bhaskara. Ok? Não perca seu tempo fazendo algo que não vai dar certo. Soma e produto só funciona bem quando é rápido. Tá? Então, aqui a soma das raízes é menos 1 e o produto das raízes é menos 2. Que números que eu tenho que somados, multiplicados dão menos 2? O menos 2 e o 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto, achei as 4 raízes da equação. As 4 raízes são 3i, 5 menos 10, né? Se eu quisesse colocar em ordem crescente, aí não tem como você colocar em ordem crescente uma parte imaginária e outra que não tem parte imaginária. Então você poderia colocar o 3i mesmo no começo, daí colocar menos 2, 1 e 5. Mas isso é indiferente. Como é que fica a equação decomposta e fatorada em função das raízes? X menos 3i, x menos 5, x mais 2 e x menos 1. Beleza, pessoal? Vamos continuar então para o próximo assunto, que é falar um pouquinho agora sobre a multiplicidade de uma raiz. Lembra que eu falei que as raízes não precisam ser necessariamente distintas? Eu posso ter uma raiz aparecendo mais de uma vez ali para aquela equação. Na hora que eu fizer a fatoração em função dessa raiz, vai ficar lá x menos alfa, x menos alfa, x menos alfa se multiplicando. Eu posso juntar tudo isso numa potência. X menos alfa elevado ao expoente m, onde m é o que eu chamo de multiplicidade. É o número de vezes que a raiz aparece para aquela equação ou para aquele polinômio. Tá ok? Então, se alfa é uma raiz de p de x que eu posso fatorar dessa forma, é porque ela é uma raiz de multiplicidade m. Ela é uma raiz, mas que vale por 2, por 3, por m raízes. Por exemplo, se eu tenho esse polinômio de segundo grau, ó, p de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Eu posso fatorar ele como x menos 3 ao quadrado. Ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Fatorei e escrevi assim. Significa que o 3 é raiz, né? X menos 3, então o 3 é raiz. Mas é uma raiz que vale por 2. Porque era um polinômio de segundo grau, ele tinha que ter duas raízes. Ele é uma raiz que vale por 2, é uma raiz de multiplicidade 2. Professor, mas 2 só no máximo? Não. Por exemplo, esse polinômio m de x, se eu fatorar ele, aí eu não vou fazer a fatoração aqui, mas se eu fatorar ele, tá? Ele vai chegar exatamente em x mais 1 ao cubo. Se você quiser fazer o desenvolvimento disso aqui depois, até é legal, né? Praticar, você vai perceber que vai dar exatamente igual aquilo ali. Conclusão, menos 1 é raiz, né? X mais 1, então o menos 1 é raiz. Mas tem um expoentezinho 3, então ele é uma raiz que vale por 3. Ele é uma raiz de multiplicidade 3, ou raiz tripla. As raízes que não se repetirem, que não tiver expoente, a gente vai chamar de raízes simples ou de multiplicidade 1 mesmo, tá bom? Então olha só interessante esse exemplo. Ó. Eu quero o conjunto de solução da equação de quinto grau. X à quinta mais 10x à quarta menos 6x ao cubo menos 176x ao quadrado mais 136x mais 294 igual a zero. Ah, equação de quinto grau, como é que eu vou resolver isso, professor? É muito pesado e difícil e complexo. Calma, não tem fórmula para ela. Mas se ela é do quinto grau, eu preciso conhecer de repente 3 raízes para reduzir o grau dela até o segundo, aonde eu posso aplicar Bhaskara, soma e produto e qualquer outra coisa. E olha só o que ele me dá no enunciado.
sendo menos 7 raiz dupla, opa, então menos 7 é uma raiz de multiplicidade 2, ok? E 2 raiz simples. Então ele já me deu 3 raízes. Poderia até escrever assim, ó, x1 é igual a x2, que é igual a menos 7, e o x3 é igual a 2. Eu tenho 3 raízes da equação. Se eu tenho 3 raízes, eu consigo executar o Brillo-Ruffini 3 vezes. Vai cair do grau 5 para o grau 4, do grau 4 para o grau 3, do grau 3 para o grau 2. Vamos lá? Brillo-Ruffini. Primeira raiz que eu vou usar é o menos 7. Professor, podia começar com 2? Podia também. O caminho vai ser um pouquinho diferente, mas vai chegar na mesma resposta. Então vem comigo. Baixo 1. 1 vezes menos 7 dá menos 7, mais 10 dá 3. 3 vezes menos 7, menos 21, com menos 6 dá menos 27. Menos 27 vezes menos 7, o menos com menos vai dar mais. 7 vezes 27 dá 189, com menos 176 vai dar 13. 13 vezes menos 7 dá menos 91, mais 133 dá menos 42. E menos 7 vezes menos 42 vai ficar positivo 294. Opa, perdão. Esse menos 42 não, aqui era mais 42. Eu vou corrigir no slide depois, não vou mexer agora no slide. Tá? Aqui era mais 42, né? Porque tinha dado menos 91 mais 133. Perdão, tá errado esse sinal aqui, tá? Vou corrigir aqui e depois eu já verifico os demais, mas deve estar tudo certo daí. 42 vezes menos 7 dá menos 294, menos 294 mais 294 vai dar resto zero. Beleza? Usa de novo o menos 7 como raiz. Ele é raiz dupla, você usa ele 2 vezes. Esse quociente aqui é do 4º grau. Vou baixar agora para o 3º. Então, baixa o 1. 1 vezes menos 7 mais 3 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 7 dá mais 28, menos 27, vai sobrar 1. 1 vezes menos 7 dá menos 7 mais 13, sobra 6. 6 vezes menos 7 dá menos 42, com mais 42 que tem aqui, que a gente arrumou o sinal, vai dar 0. Novamente, como era de se esperar, né? Deu o quociente de 3º grau e resto 0. Baixa o grau mais uma vez, usa a 3ª raiz que você conhece, o 2. Baixa o 1, 1 vezes 2, 2, com menos 4 dá menos 2. Vezes 2 dá menos 4, com 1 vai ficar menos 3. Vezes 2 dá menos 6, mais 6, 0, como era de se esperar. E esse quociente agora é um quociente de 2º grau. Então agora eu vou só pegar esse quociente e igualar a 0. Daqui eu vou chegar nas duas últimas raízes, x4 e x5, ok? Ou, professor, posso chamar x1 igual a menos 7, e aí multiplicidade de 2, e aí eu entendo que vai ter x1, x2, x3, x4, porque o x1 já tem multiplicidade de 2? Pode também, tá? Nomenclatura só é o de menos. Dá para resolver por soma e produto? Vamos tentar. A soma é 2, o produto menos 3. Dá. 3 e menos 1, a soma dá 2, 3 vezes menos 1, produto dá menos 3. Então tá aí as raízes menos 1 e 3. Vê o que eu chamei de x3 e x4, porque eu podia ter escrito aqui também, né? Como x1 igual a menos 7 com multiplicidade 2 e x2 igual a 2. Tá? Aí o x3 e x4 aqui. Então, no meu conjunto de solução, apesar de ser uma equação de 5º grau, vão aparecer 4 raízes. 4 raízes, só que uma delas tem multiplicidade 2. Solução, menos 7, menos 1, 2 e 3. Ok? Aqui há algo interessante da gente perceber. Toda vez que o meu conjunto de solução apresentar um número, uma quantidade de raízes menor do que o grau da equação, é porque com certeza eu tenho ali uma raiz com uma multiplicidade maior do que 1. Beleza? Bom, pessoal, temos mais um exercício aqui falando sobre multiplicidade e eu vou deixar esse exercício já para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo tão extenso, já está dando praticamente 20 minutos aí. Beleza? Segue para o próximo aí e vamos continuar estudando multiplicidade de raiz.